Se você está assistindo isso, talvez já tenha começado a perceber. Algo dentro de você não se encaixa completamente neste mundo. Como se existisse uma sensação constante de que há algo a mais. Algo além do que seus olhos conseguem ver. Desde pequeno você foi ensinado a aceitar a realidade como ela é. A seguir regras, padrões, rotinas, sem questionar. Mas, e se tudo isso for apenas uma interface? No filme Avatar, humanos controlavam corpos à distância, vivendo em um outro corpo, em outro mundo. Mas deixa eu te perguntar algo. E se isso não fosse apenas ficção? E se neste exato momento, você também estivesse operando um corpo, como um avatar? Seu corpo sente, mas quem observa? Seus olhos veem, mas quem interpreta? Existe algo dentro de você que não pode ser tocado, mas está sempre presente. A questão é: você é o corpo? Ou apenas está usando ele? Talvez a realidade não seja o que parece, e talvez você nunca tenha realmente acordado. O que você chama de realidade pode não passar de uma interpretação. Desde o momento em que você abre os olhos, tudo o que você vê, ouve e sente já foi processado antes mesmo de chegar até você. Seu cérebro não mostra o mundo como ele realmente é. Ele constrói uma versão baseada no que é útil para a sua sobrevivência. Isso significa que, neste exato momento, você não está vendo a realidade. Você está vendo uma simulação, criada dentro da sua própria mente. Existem cores que você nunca enxergou, frequências que você nunca ouviu, e detalhes ao seu redor, que simplesmente não existem para você. Não porque não estão lá, mas porque o seu cérebro decidiu ignorar. Agora pensa com calma. Se tudo o que você percebe passa por um filtro, como você pode ter certeza de que está vendo a verdade? A ciência já provou que nossa percepção é extremamente limitada. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem está observando essa percepção? Existe algo dentro de você que percebe seus pensamentos, que observa suas emoções, que assiste sua própria vida acontecendo. E esse algo não parece ter forma, não parece ter limite e não parece depender do corpo. Quando você para por alguns segundos e apenas observa seus pensamentos, você percebe algo estranho. Os pensamentos vêm e vão, mas você continua ali, presente, silencioso, observando. Então me diz, se você pode observar sua mente, como você pode ser a sua mente? Talvez você não esteja dentro da realidade. Talvez a realidade esteja sendo projetada dentro de você. E se isso for verdade, então tudo o que você conhece pode ser apenas uma interface. Desde o momento em que você nasce, você entra em um sistema. Um sistema que já estava funcionando muito antes de você existir e que provavelmente vai continuar funcionando depois que você se for. Você aprende a falar, a pensar, a agir. Mas, principalmente, você aprende a não questionar. Escola, trabalho, rotina, dias que se repetem, sem que você perceba o quanto isso molda quem você se torna. Acordar cedo, cumprir tarefas, seguir regras, buscar aprovação. E aos poucos, sem perceber, você deixa de escolher e começa apenas a reagir. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Esse sistema não precisa te prender à força, porque ele funciona melhor quando você acredita que é livre, quando você acha que está no controle,
Mas, na verdade, só está seguindo padrões. Padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de vida. E quanto mais ocupado você está, menos tempo você tem para perceber isso. Menos tempo para questionar. Menos tempo para observar. Menos tempo para acordar. Mas às vezes, algo falha. Um pensamento fora do padrão. Uma sensação de vazio no meio da rotina. Uma pergunta que não sai da sua mente. É só isso? E quando essa pergunta aparece, o sistema começa a perder força. Porque o controle depende da sua distração. E no momento em que você começa a prestar atenção, você deixa de ser apenas mais um dentro do fluxo. Você começa a enxergar. Começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. As repetições, os padrões, as ilusões. E isso pode ser desconfortável. Porque perceber significa não poder mais fingir que não sabe. E a partir desse ponto, você tem duas escolhas: voltar a dormir ou continuar, mesmo sem todas as respostas. Despertar não é sobre se sentir bem o tempo todo. Na verdade, muitas vezes começa exatamente ao contrário. É desconfortável, porque despertar não é adicionar algo novo. É perceber o que sempre esteve ali e você nunca viu. É quando você começa a observar seus próprios pensamentos, em vez de simplesmente acreditar neles. Antes, tudo era automático. Você pensava e reagia, sentia e agia, mas agora existe um espaço, um pequeno intervalo entre o pensamento e a ação. E nesse espaço existe algo diferente: consciência. Você começa a perceber que os pensamentos surgem sem que você peça. Eles aparecem, desaparecem, e você continua ali, observando, silencioso, presente. Então surge uma pergunta inevitável. Se você pode observar seus pensamentos, quem é você? Você não é a voz na sua cabeça. Você é quem escuta. E quando isso fica claro, algo muda de forma irreversível. Você começa a enxergar padrões dentro de si, reações que se repetem, medos que se escondem. Comportamentos que você sempre achou que eram você, mas na verdade, eram apenas condicionamentos. E isso pode ser assustador, porque significa que talvez você nunca tenha sido quem achava que era. Mas ao mesmo tempo, é libertador. Porque se você não é esses padrões, então você pode ir além deles. Você pode escolher. Escolher como reagir. Escolher como pensar. Escolher como viver. Mas aqui está algo que poucos falam. Despertar exige responsabilidade. Porque depois que você vê, você não pode mais fingir que não viu. Você não pode mais culpar o mundo, ou as circunstâncias, ou os outros. Porque agora, você sabe. E saber muda tudo. Nem todos estão prontos para isso. Muitos preferem continuar no automático, porque é mais fácil, mais confortável, mais previsível. Mas você, se chegou até aqui, já começou a sair desse estado, e não existe mais volta completa. Só existe um caminho agora: continuar. Mesmo sem todas as respostas. Talvez você nunca tenha sido apenas um corpo. Desde o início, existe algo em você que não envelhece, que não muda, que apenas observa. Uma presença silenciosa. Enquanto tudo ao seu redor se transforma, seu corpo muda, seus pensamentos vêm e vão. Essa presença permanece. Sempre esteve aí. Mas você raramente percebe, porque sempre esteve ocupado demais, sendo outra coisa, se identificando com pensamentos, com emoções, com histórias. Mas agora, você começou a ver. E quando você vê,
Não tem mais como voltar a enxergar da mesma forma. Talvez você seja algo muito maior, experimentando a realidade através de um corpo, como um observador, vivendo uma experiência. E o corpo? Apenas o seu avatar. Se isso for verdade, então suas escolhas deixam de ser automáticas, seus pensamentos deixam de ser aleatórios, e sua vida deixa de ser apenas repetição, porque agora existe consciência, e consciência muda tudo. Mas aqui está a parte que poucos aceitam. A maioria das pessoas nunca vai perceber isso. Elas vão viver seguindo padrões, buscando distrações e evitando qualquer coisa que faça elas questionarem, porque questionar abre portas. E nem todos querem atravessar. Mas você, se chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora existe uma escolha: continuar no automático ou assumir o controle. Continuar vivendo como antes ou começar a enxergar de verdade. Porque no final, não se trata do mundo lá fora. Se trata de quem está olhando para ele. E talvez o despertar não seja sobre encontrar respostas, mas sobre perceber quem sempre esteve perguntando.